Então, gente, boa tarde. Primeiro dizer da minha felicidade, né, que esse evento está acontecendo, da gente já ter tido palestras e uma mesa de um debate tão profundo, com uma correlação, com uma análise da conjuntura atual que a gente vive. De fato, foi um dia de muito aprendizado. Saio daqui muito satisfeito hoje, amanhã tem mais, né, mas já saio daqui hoje com várias questões para pensar, para investigar, para discutir com minhas orientandas ali, né, que estão presentes. Muita coisa, com certeza, vai ser resultado desse debate que a gente tem feito. Eu vou tentar aqui, de forma breve, conversar com vocês sobre a relação trabalho e saúde na sociedade contemporânea. E eu vou fazer esse debate muito mediado pela minha tese de doutorado, agora publicada na forma de livro, que se intitula Saúde dos Trabalhadores, Análise Ontológica da Questão e do Campo. Ao longo da minha fala, eu vou tentar explicar o que são essas duas categorias teóricas, a questão da saúde dos trabalhadores e o campo da saúde do trabalhador. Tá? Questão e campo se referem a essas duas categorias. Mas antes de mais nada, eu preciso situar vocês qual perspectiva de saúde a gente está considerando aqui no debate. Porque, em grande parte das ciências da saúde, o conceito de saúde, a perspectiva de saúde, tem sido resumido historicamente tanto na narrativa e com muita mais ênfase também na prática, como um fenômeno biológico que demanda um conhecimento profundo, parêntese, necessário, mas limitado, que é um conhecimento sobre as respostas fisiopatológicas que o corpo individual dá ao enfrentamento do meio, das relações, etc. Mas que está ali consubstanciado em doença X, Y, Z, na tuberculose, na hipertensão arterial sistêmica, na diabetes. Vamos pensar no âmbito do trabalho mais especificamente, no benzenismo, na lesão por esforço repetitivo, na perda auditiva induzida por ruído, e uma série de doenças importantíssimas, tá? Que são fruto de, nessa perspectiva limitada, de desarranjos fisiológicos, que se tornam, portanto, fisiopatológicos. Nessa concepção, a saúde ela acaba se limitando a um conjunto de conhecimentos oriundos das ciências biológicas. Contestando essa perspectiva, a gente vai entender saúde aqui como um processo social, tá? Que não nega essa faceta biológica, que é ineliminável, do processo saúde e doença, mas que carrega consigo todo um processo de determinação social, que não pode ser entendido, portanto, apenas sob a ótica individual, do corpo individual, biológico, mas que precisa ser compreendida mediante as relações sociais, o conjunto das relações sociais. Isso pressupõe recuperar autores imprescindíveis para esse debate. Não dá para entender isso, por exemplo, sem resgatar desde pesquisadores, intelectuais, grandes autores clássicos que não eram especificamente pesquisadores da saúde, mas ao discutirem sociedade, falam também da saúde e da saúde dos trabalhadores, como o próprio Marx. Lucy de manhã trouxe aqui o Engels. Tem uma série de sociólogos, filósofos, pensadores em geral que falavam de saúde, mas no campo da saúde especificamente, eu gosto de fazer um recorte histórico importante para essa construção desse conceito de saúde como processo social, que vem com o movimento operário italiano, décadas de 60 e 70, com caras como Giovanni Berlinguer e Varo Ordoni, que começam a questionar os modelos de medicina do trabalho e saúde ocupacional implantados nas indústrias italianas e começam a perceber que a morte dos italianos, o adoecimento dos italianos, era fruto do modo de produção da Itália, uma forma particularizada do capitalismo, mas que ganha um salto de qualidade, sobretudo na América Latina. Como já foi citado aqui hoje, sueca naturalizada mexicana Ásia Cristina Laurel, e não podemos esquecer os brasileiros, Ana Maria Techa Tambellini, Sérgio Arouca, e todo um pessoal da saúde do trabalhador, Carlos Minayo Gomes, Francisco Lacais, que vão fazer uma produção com diferenças entre eles, mas vão estar construindo uma forma de pensar que faz com que a gente ultrapasse essa concepção limitada
de saúde como fenômeno biológico, ou de saúde como ausência de doença, ou até essa dicotomia entre saúde e doença. Porque a saúde entendida dialeticamente como processo, na verdade, a gente vai conceber que nenhum indivíduo e nenhuma coletividade vai estar absolutamente são ou absolutamente doente, vai estar em processo, onde saúde e doença são dois momentos diferentes, mas de um mesmo processo. Elas se determinam de forma reflexiva, de forma dialética. Uma só existe em função da outra. Diferentemente do pensamento linear, mecanicista, na dialética os opostos não se excluem. Na verdade, um só existe em função do outro. Tá? E compõem o mesmo processo. Isso também é preciso a gente registrar um alerta, um cuidado. Isso também é um pensamento diferente daquele velho conceito da OMS que a gente decora, que é saúde. É o completo bem-estar físico, psíquico, social e não apenas ausências de doença. Esse conceito, é claro, para aquela conjuntura, né, da primeira metade do século XX, tem a sua importância, porque vai dialogar com o social, com o psíquico, né, vai acrescentando ingredientes nessa definição de saúde, mas ele ainda não é um conceito dialético, ele é um conceito mecânico e continua reproduzindo um pensamento dicotômico. Porque se, no modelo biométrico, saúde e ausência de doença, e portanto você tem de um lado saúde e do outro lado doença, no conceito da OMS você está dizendo a mesma coisa com outras palavras, porque você vai ter agora de um lado o mal-estar e do outro lado o bem-estar. E não é qualquer bem-estar, é o completo bem-estar, né? A definição da OMS. E não é o completo bem-estar físico, é o completo bem-estar físico, psíquico, social, alguns vão acrescentar o espiritual. Ou seja, pela definição da OMS, ninguém tem saúde. Se elimina o caráter processual desse complexo social. Já o conceito de processo saúde-doença, construído no diálogo com os italianos, que eu já citei aqui, e alçado a um patamar de qualidade mais consistente com os latino-americanos, vai trazer esse caráter processual. E isso dialoga com o que a gente vem chamando no campo marxista, após Lukács, de uma abordagem ontológica. Eu faço uma analogia com a generalidade, a genericidade social, quando, por exemplo, o Lukács afirma que, pela mediação do trabalho, o ser natural, né, dá um salto ontológico e alcança o patamar de ser social. Mas ao emergir essa nova esfera de existência do ser, que é o ser social, o ser natural está contido nele. Não se elimina o caráter natural na composição do ser social. Pensar a saúde é pensar uma forma particular do ser social se expressar. Porque se a saúde é um processo social, tal qual o ser social, na sua genericidade, ela continua carregando consigo a sua determinação biológica também, o seu caráter natural. Então é pensar natural e social de forma indissociáveis, dialeticamente articuladas. Mas é óbvio que o social ele representa, não do ponto de vista cronológico e hierárquico, não se trata disso, mas do ponto de vista ontológico, qualitativo, de mudanças na qualidade da composição, da essência do ser, um novo patamar. Um patamar a mais do que o patamar meramente natural, que é a reprodução contínua do mesmo. E o ser social, a gente abre a possibilidade de estar reproduzindo o diferente. Só o ser social, só essa esfera de existência, abre essa possibilidade. E a saúde precisa ser entendida assim. Primeiro, tanto do ponto de vista de processo social objetivamente existente, ou seja, o conjunto das nossas doenças, do nosso sofrimento, o que acontece com o nosso corpo, com a nossa coletividade, mas também enquanto praxe. Aquilo que a gente faz para cuidar desses doentes, desses sofridos, dessas pessoas. Porque enquanto atividade humana sensível, as práticas de saúde, o enfermeiro que cuida, o médico que trata, o fisioterapeuta que reabilita, etc., eles estão ali reproduzindo uma forma universal de atividade humana que pressupõe sempre pré-ideação, ou seja, antecipar o fim da sua atividade subjetivamente, né? E você guiar a sua atividade orientada a esse fim, enfrentando a causalidade posta de acordo com a natureza do teu objeto de transformação. Então, tal qual no trabalho, conforme Marx e Lukács, em todas as outras praxes particulares, atividades humanas sensíveis,
você vai ter o entrelaçamento de teleologia, pré-ideação, e causalidade. Obviamente, com diferenças qualitativas. Porque, no primeiro caso, você está falando do intercâmbio orgânico com a natureza, e no segundo caso, você está falando do intercâmbio orgânico entre consciências. Você tem os dois polos, seres humanos. O enfermeiro que cuida de um doente, você está ali transformando. Claro, o ser humano é natureza, mas você está transformando ali natureza que tem consciência. Diferente, natureza que agora, além de natureza, é ser social. É diferente da natureza não humana. É diferente de quando eu construo uma casa, o tijolo não tem consciência. Então, são qualitativamente atividades diferentes. Estou falando, esse nível de reflexão está no ponto de vista da universalidade, que coloca princípios fundamentais para a gente entender a realidade, mas que não explicam caso a caso. Né? A dialética pressupõe, com essa universalidade, você entender as particularidades e a singularidade. Eu tenho esse conceito universal de saúde enquanto, não só conceito lógico, gnosiológico, é uma categoria. Né? Ela expressa o movimento do real de forma mais universal, mas isso não é suficiente para entender a singularidade da saúde do seu João, que está ali no bairro da Mangabeiras, por exemplo. Com todas as particularidades que unem essa universalidade e a sua singularidade. As mediações de classe, que é central nessa sociedade, mas as mediações de gênero, etnia, culturais e infinitas mediações que a realidade podem colocar nesse processo de conhecer e intervir, conhecer para transformar. Tá, então a gente toma saúde nesse sentido, nessa perspectiva. Tá? Com esse cuidado de não misturar isso com o que a OMS, por exemplo, fala e outros conceitos interessantes que dialogam com outras teorias sociais, que avançam em relação ao conceito biomédico, mas que ainda não trazem à tona esse caráter processual dialético. Então, vamos lá. Pensando a saúde assim, toda essa escola latino-americana, que teve destaque inclusive no Brasil, que foram intelectuais que estiveram lá no movimento da reforma sanitária também, do ponto de vista político, isso se expressa na tentativa de construir um sistema universal de saúde. Então, todos esses conceitos foram importantes na formulação, por exemplo, do que a gente conhece hoje como princípios do SUS. Esse conjunto de intelectuais, de pesquisadores, de militantes, estavam entendendo, portanto, que a saúde enquanto processo social, ela é determinada, em última instância, em última no sentido de mais profunda, né, mas com prioridade ontológica, que é a esfera das forças produtivas das relações sociais de produção. A Asa Cristina Laurel vai dizer isso com todas as letras. A saúde, em última instância, é resultado das forças produtivas das relações sociais de produção, obviamente particularizadas em cada contexto histórico. Ela tem um clássico artigo onde ela compara as realidades de Cuba, Brasil e Estados Unidos, né? E ela mostra que existe ali um fio condutor que confirma esse caráter social da saúde, mas que existem particularidades dessas três sociedades particulares, que, portanto, nos confirmam também que a gente só pode entender cada caso com as mediações que lhes são peculiares, sem se descolar da universalidade. Mas vejam só, o que é que a Asa Cristina Laurel está dizendo com forças produtivas e relações sociais de produção? Ela está dizendo, na verdade, que a prioridade ontológica no processo de determinação social da saúde repousa na categoria trabalho. É a categoria trabalho que vai ser o eixo movente, que vai ser a raiz, o núcleo essencial do processo saúde e doença, entendido dessa forma, como um processo social objetivamente existente. O que é isso? O que está posto, quando eu falo objetivamente existente, é que está acontecendo conosco, produzido por nós, mas sem necessariamente nós tomarmos consciência de que ele existe. É o princípio do materialismo histórico. Né? A realidade, o mundo existe, independentemente da apropriação que a gente teve do ponto de vista subjetivo, da consciência. Não são as ideias que fundam a realidade objetiva. É o inverso. Obviamente, numa relação de mútua transformação, porque nossas ideias estão aqui transformando a nossa saúde. Mesmo que não percebamos, mesmo que não tomamos consciência disso em absoluto. Então, o processo existe aqui, independentemente dos graus de consciência que nós temos no envolvimento com ele.
Então, o trabalho se coloca de forma universal como categoria fundante do ser social e, obviamente, como categoria central, com prioridade ontológica, em todas as particularidades do ser social, inclusive na saúde, tanto enquanto processo, quanto enquanto praxe, enquanto atividade sensível humana. Esse é o argumento central da primeira parte da minha tese, que vai fazer com que eu desenvolva outras reflexões ancoradas em Marx, em Lukács, mas também dialogando com todo esse legado da saúde do trabalhador, desde lá o movimento operário italiano, com Berlinguer e companhia, e com a medicina social latino-americana, que foi se desenvolvendo e deu origem hoje ao que a gente chama de saúde coletiva, pelo menos aquela com viés mais crítico, né? Que ela foi também nessa batalha das ideias, boa parte dela foi se travestindo de epidemiologia tradicional, fazendo uso de parâmetros científicos positivistas, expressão emblemática disso é a formulação do conceito de determinantes sociais da saúde, que fragmenta a realidade em vários pedacinhos, e cada pedacinho desse é um determinante que interfere na saúde dos indivíduos, que é uma apropriação do conceito de determinação social da saúde, mas uma apropriação que deturpa esse conceito. Anula seu caráter dialético e o fio condutor que une esses supostos pedacinhos, que ganham autonomia nas teorias dos DSS, com Paulo Marchiori Buzz, um monte de gente que esteve lá na Fiocruz por muito tempo propagando esse conceito, que inclusive fundamenta a nossa Política Nacional de Promoção da Saúde. Essa mais recente. É toda pautada em cima do conceito de DSS e aqueles esquemas, vocês devem conhecer, quem pelo menos é de graduações da área da saúde, aquele esquema de camadas, de determinantes, de Dahlgren e Whitehead, né, que vai mostrando como esses pedacinhos interagem e resultam em mais ou menos saúde. Tem uma coisa legal ali, que é de aceitar que existe um caráter social na saúde, que a saúde é um processo social. Mas, ao explicarem esse processo social, eles estilhaçam esse processo em fatores, em pedaços que ganham autonomia um dos outros. E perdem de vista o fio condutor de toda essa história, que é a categoria trabalho. O trabalho acaba comparecendo, na teoria dos DSS, como mais um determinante, e não como o articulador de todo esse processo social. Vejam, são perspectivas distintas, diferentes. Pensando nisso, recuperando todo esse legado de Marx à saúde coletiva, a gente defende a tese que, ora, se o trabalho é central ou possui prioridade ontológica para o ser social, na saúde em geral, na saúde humana, deve ser a saúde mediada pela classe social, que também deve assumir centralidade. Então, no bojo da saúde como um todo, é a saúde da classe trabalhadora que exerce prioridade ontológica para a gente entender essa determinação social. É daí que a gente formula a categoria teórica, questão da saúde dos trabalhadores, ou melhor, deixa eu retificar. Não sou eu que formulo, ela está posta com diferentes denominações em todo um legado teórico dessas correntes que eu já citei aqui, ora aparecendo como questão da saúde do trabalhador no singular, ora aparecendo no plural, mas falando de um processo social que representa um conjunto de doenças, de desgaste, de sofrimento dos trabalhadores, é um conjunto disso tudo, que conforma uma questão que demanda respostas. Respostas de diferentes grupos, atores sociais e, sobretudo, classes sociais. A questão da saúde dos trabalhadores, portanto, vai corresponder a esse conjunto de coisas e também as respostas que ela suscita, que ao serem dadas, passam a compô-la. Então não é só o conjunto de doenças, não é só o conjunto do sofrimento, mas as formas de enfrentamento disso passam a compor essa questão. Mas é, ao mesmo tempo, uma expressão que muitas vezes é utilizada na literatura da saúde do trabalhador, no sentido de fazer um questionamento ao campo da saúde do trabalhador, que é esse campo que foi surgindo com os italianos, que é diferente da saúde ocupacional, que é diferente da medicina do trabalho. Não dá para eu me deter muito nessas diferenças aqui, senão eu vou ficar até
6 horas da tarde falando. Mas só para a gente situar uma diferença seminal entre esses campos, enquanto a medicina do trabalho e a saúde ocupacional surgem como resposta da classe capitalista à queda de produtividade que o adoecimento dos trabalhadores provocava, a saúde do trabalhador enquanto campo surge da luta dos trabalhadores. As suas origens são bem diferentes, as motivações do surgimento desses campos são diferentes. Então, o campo da saúde do trabalhador se coloca, ainda com os limites que ele absorve da ciência burguesa e do Estado burguês, ao se institucionalizar, enquanto campo científico, enquanto campo institucional, mas ele traz uma perspectiva contra-hegemônica em relação a esses outros dois campos que visavam meramente garantir que a classe trabalhadora tivesse um pouco mais de saúde para voltar a ser explorada, para aguentar ser explorada, para ser reproduzida enquanto força de trabalho, logo mercadoria. A saúde do trabalhador ela surge com outras motivações, embora, como eu disse, incorpore os limites do sociometabolismo do capital, do qual ele faz parte enquanto campo. Veja só, então, esse campo, muitas vezes a gente fala a questão do campo da saúde do trabalhador, a questão do saúde do trabalhador, é diferente do que eu venho chamando de a questão da saúde dos trabalhadores. Uma coisa é a questão que existe, independentemente de qualquer campo, seja do trabalhador, ocupacional, medicina do trabalho, direito do trabalho, segurança do trabalho, etc. Existe uma questão plasmada na realidade, que é esse conjunto de fenômenos de saúde da classe trabalhadora, que são, em última instância, expressão do antagonismo entre capital e trabalho, mas as respostas que eles suscitam. Outra coisa é o campo da saúde do trabalhador, que de alguma forma a gente pode situar, inclusive, como resposta da classe trabalhadora à questão. A questão da saúde dos trabalhadores, a questão na qual eles estão imersos. Então, a classe capitalista ela vai dar respostas à questão com a medicina do trabalho, com a saúde ocupacional, com a mediação do Estado, com leis Fabris, se a gente for pensar lá na Inglaterra, onde a medicina do trabalho está surgindo no contexto de fervor da Revolução Industrial. Até se a gente pensar aqui no Brasil, as normas regulamentadoras, as NRs, que são importantes, mas são respostas mediadas pelo Estado burguês, que, portanto, são perpetradas por interesses burgueses, de, no limite, ainda que com alguns avanços pontuais, garantirem a reprodução da força de trabalho. E, por outro lado, a classe trabalhadora também dá suas respostas a essa questão. Como, por exemplo, com a formulação do campo da saúde do trabalhador, que surge do intercâmbio intelectual entre médicos, outros profissionais de saúde e o movimento operário italiano. E se expande, inclusive, por exemplo, na reforma sanitária brasileira, com um intercâmbio parecido. Com participação popular, a 8ª Conferência Nacional da Saúde em 86, e logo na sequência, a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador é a expressão disso. Com todos os limites que agora, passado esse momento, a gente pode apontar olhando para trás e criticando algumas coisas que estavam ali acontecendo, mas existe um intercâmbio entre classe trabalhadora e técnicos da saúde preocupados com suas demandas. Então a gente faz essa diferença entre questão e campo, pautada nessa perspectiva de saúde, nessa perspectiva de trabalho, e, portanto, nesse tipo de relação entre trabalho e saúde, e que me permite afirmar que a questão da saúde dos trabalhadores ela é um fenômeno exclusivamente capitalista. O que eu venho chamando de questão da saúde dos trabalhadores, por exemplo, não é o que o Bernardo Ramazzini estava descrevendo lá em 1700. Não é aquilo. Bernardo Ramazzini estava, e outros tantos, Hipócrates também falou um pouco disso, obviamente estava falando da relação trabalho e saúde, mas a gente está falando aqui da relação trabalho e saúde no capitalismo da classe trabalhadora, que é a classe explorada que produz toda a riqueza no capitalismo. Antes disso, nós vamos ter outros modos de produção que vão ter explorados, dominados, aqueles que produzem a riqueza e que perdem a sua saúde nesse processo. Servos no feudalismo, escravos no escravismo, enfim. Mas ali existe uma questão diferente. Primeiro que não é a classe trabalhadora. Então, quando eu falo de questão da saúde dos trabalhadores, não estou falando da questão da saúde dos servos, dos escravos. Eu estou falando da saúde da classe trabalhadora no capitalismo. Mas existe qualitativamente um processo muito distinto.
Porque é no capitalismo que a gente derrama suor e sangue que se transforma em mais-valia, predominantemente em mais-valia. É no capitalismo que explorar o trabalhador, explorar aquele que produz, que faz o intercâmbio orgânico com a natureza, se transforma predominantemente em capital. O nosso adoecimento, ele é decorrente de um processo de exploração, né, que faz com que se extraia mais valia da nossa atividade e que isso, ao mesmo tempo, se traduz em sofrimento, em desgaste, em adoecimento, em transtornos. Percebam que é uma mediação diferente do que acontece com os servos no feudalismo, onde a sociedade não está organizada. A exploração do servo não acontece em função da produção de mais-valia, mas acontece, por exemplo, no pagamento de impostos ou do servo plantar, usar a terra do seu senhor e com isso ficar com uma porcentagem do que foi plantado. A relação de exploração é diferente. Se a gente for para o escravismo, também é diferente. Então, a questão a que eu me refiro é essa que está consignada à produção de mais-valia. E aí tem outros argumentos complementares. Por exemplo, não podemos pensar a questão da saúde dos trabalhadores como um conjunto de fenômenos biológicos, ou para simplificar, doenças, acidentes, sofrimento, oriundos diretamente do processo de trabalho. Essa é uma das facetas da questão. Mas o trabalho é determinante não só por causa disso. Porque depois que você sai do trabalho, você vai para casa, você se depara com toda uma sociedade, toda uma dinâmica de reprodução social desgraçada, que tira a sua saúde. E essa dinâmica de reprodução social fora do trabalho, do processo de trabalho particularizado, é determinada por esse trabalho típico daquele momento histórico. Por exemplo, o trabalho alienado no capitalismo. Então, a forma como você se alimenta, as suas formas de lazer, a forma como você mora, ou o seu não acesso ao atendimento das suas necessidades sociais, tudo isso é determinado pelo trabalho. Em última instância, a gente concordando, aceitando que o Marx e o Lukács estão certos. Então, pense que no feudalismo, por exemplo, com o subdesenvolvimento dos meios de produção, o conjunto daquelas sociedades, dos feudos, o modo de produção feudal, não conseguia transformar a natureza, por exemplo, em mercadorias, ou melhor, em produtos que atendessem suficientemente às necessidades de todos. Existia carência produtiva. E por isso existia fome, existia habitações inadequadas, ou pessoas que não tinham de morar, etc. E isso interferia na saúde dessas pessoas. Mas no capitalismo é diferente. Agora não se trata de carência produtiva. Se trata de abundância produtiva, porque pela primeira vez na história, a gente, com a Revolução Industrial, consegue produzir riqueza mais do que o suficiente para atender necessidades humanas. Por exemplo, a gente consegue produzir comida para matar a fome dos 7 bilhões de habitantes do mundo 6, 7 vezes ao dia, mas a gente continua tendo gente passando fome. Mais de 6 milhões de pessoas no mundo passando fome. Então, agora não se trata de subdesenvolvimento dos meios de produção ou de carência produtiva. Pelo contrário, agora a gente desenvolveu os meios de produção como nunca, a gente produz riqueza como nunca, mas a gente tem um padrão de reprodução social desgraçado, que nos tira a saúde. Percebe que é uma questão qualitativamente diferente do que acontecia com o servo ou com o escravo, que também era uma tragédia, que também, enfim, existia ali consequências gravíssimas do trabalho que eles realizavam. Mas qualitativamente, a questão que eu me refiro aqui é diferente. É um fenômeno capitalista, que vai suscitar respostas capitalistas, mediadas pelo Estado burguês, mediadas pela ciência burguesa, e que vai se complexificando, fazendo, por exemplo, que surjam campos científicos institucionais, inclusive contra-hegemônicos, como é o campo da saúde do trabalhador. Na parte final do livro, aí essa parte vocês vão ter que pegar no livro e ler, não vou falar tudo hoje. Aí eu falo dos limites do campo da saúde do trabalhador, enquanto um campo que faz parte do socio-metabolismo do capital. Sem ser cretino, no sentido de ignorar os avanços e os méritos desse campo, mas tentando ser honesto, até onde eu consegui investigar e entender,
os seus limites no enfrentamento da questão, seus limites científicos, seus limites institucionais. E isso precisa se dar diante daquela relação dialética que eu já falei aqui, que é a universalidade, a particularidade e a singularidade. A minha discussão, que é mais de caráter teórico, filosófico, ela está aqui no plano muito universal, mas eu já na metade final do livro tento resgatar algumas particularidades, como por exemplo a formação social brasileira. Como é que é isso no Brasil? Quais são as respostas que a questão da saúde dos trabalhadores demanda no Brasil? Com o surgimento, por exemplo, do SUS, dentro do SUS, uma política nacional de saúde do trabalhador, e mais do que isso, a marginalização dessa política colocada... Marginalização é um termo difícil, talvez até ruim, mas marginalização no sentido de ser colocada à margem do SUS. E não no centro, como deveria ser se a gente radicalizasse a perspectiva da reforma sanitária. Porque vejam só, na reforma sanitária, de onde o SUS vai surgir, aqueles militantes e aqueles teóricos estavam dizendo que o trabalho era a categoria central. Com algumas diferenças, não era um movimento homogêneo, obviamente, mas eles estavam dizendo que o trabalho, que as forças produtivas, as relações sociais de produção, eram a determinação essencial da saúde. Então, se o trabalho é central para entender a saúde, por que que no sistema de saúde, aquele campo que lida com a relação saúde e trabalho não é central, não é articulador do sistema? E passa a ser algo periférico, de menor importância, desprestigiado, que foi o que a saúde do trabalhador foi virando. Então, outras mediações vão assumindo essa centralidade, a saúde da família, a saúde da mulher, a saúde do homem, a saúde disso, daquilo, que são mediações importantíssimas, que não podemos negligenciar, mas pouco a pouco vão apagando, deslocando a mediação de classe. Vão colocando o trabalho, deslocando o trabalho do centro para a periferia. Tanto do processo de conhecer, processo de conhecimento, como na operacionalização disso. Vejo Janina aqui, que é coordenadora do Sereste, que é o Centro Regional de Saúde do Trabalhador, né? E a dificuldade que os Serestes têm hoje de atuar e de se tornarem uma rede, que é a Rede Nacional de Atenção Integral ao Saúde do Trabalhador, a RENAST, no SUS. Né? Mas se tornou, infelizmente, uma rede que não enreda, como diz o Fadel. Que não enreda porque os Serestes, que deveriam ser núcleos de inteligência, que disseminam a saúde do trabalhador no arcabouço geral do SUS, na maioria das vezes acabam se tornando centros confinadores da saúde do trabalhador, aprisionando a saúde do trabalhador num nível de atenção especializada, que muitas vezes não dialoga com a atenção primária, exceto quando você tem serestes voluntariosos, etc., que conseguem resultados pontuais, embora pontuais importantes, mas que são expressão dessa marginalização, desse deslocamento, que tem por trás uma visão de mundo, é ideológica, etc., do trabalho, do centro para a margem, do SUS e da visão de mundo como um todo. Tá? Então a gente fala um pouco disso no final da tese, mas defendendo radicalmente que nesse processo a classe trabalhadora ela possui um protagonismo tanto do ponto de vista de entender e transformar aquilo que acontece com a sua própria saúde. Mas não podemos também sermos levianos no sentido de atribuir esse protagonismo a essa classe, como sujeito revolucionário, sujeito sanitário, etc., sabendo que hoje, primeiro, o conhecimento científico está confinado nessas quatro paredes aqui, na universidade, nos departamentos científicos, nas associações, etc., né? Se tornando quase que inacessível à classe trabalhadora, ainda mais em tempos de retrocessos, né? Como a gente vive na conjuntura nacional, onde o pouco da classe trabalhadora que a gente trouxe para dentro da universidade, agora a gente tem a ameaça de elitizar essa universidade e voltar a limitar o acesso ao ensino superior, ao ensino, à educação como um todo, e em específico ao ensino superior. E ser leviano no sentido de atribuir um peso histórico, uma tarefa histórica que deve ser feita agora, a uma classe social que precisa construir coletivamente condições objetivas e subjetivas para cumprir essa tarefa histórica. Porque senão você pode cair no erro
de culpabilizar a classe trabalhadora pelo fato da revolução não ter acontecido ainda. Óbvio que ela tem sua parcela de culpa, mas é uma culpa que foi construída socio-historicamente, objetiva e subjetivamente, que tem inúmeras mediações que precisam ser observadas, que são diferentes na Inglaterra da Revolução Industrial ou aqui na formação social brasileira. No campo da saúde, a gente também defende radicalmente que, na saúde do trabalhador, no enfrentamento da questão da saúde dos trabalhadores, essa classe possui um papel decisivo. Ela é o sujeito, ela é a protagonista. Mas mediante um processo histórico no qual a gente consiga construir as condições objetivas e subjetivas para que ela cumpra essa tarefa de enfrentar a questão da saúde dos trabalhadores desde as suas raízes. A gente tem experiências interessantes, tanto do ponto de vista geral, eu cito na tese a Comuna de Paris e a Revolução Russa, né, como experiências emblemáticas do ponto de vista do confronto entre capital e trabalho, do ponto de vista, pelo menos, da intenção de ruptura, que encontrou limites, enfim, a Comuna de Paris foi algo muito breve, né, do ponto de vista histórico, e trago também algumas tendências, alguma forma da gente articular essa questão universal do capitalismo como um todo com a saúde. Defendendo a tese que, portanto, a questão da saúde dos trabalhadores, a sua dissolução depende da dissolução radical do antagonismo capital-trabalho. Se a gente não faz isso, a gente vai estar atuando na esfera dos efeitos, o que é importante, mas fazendo com que ela se desloque no tempo, no espaço, mas retorne mais complexa, mais grave e se reproduza. Tá? Enfim, espero que leiam. A tese está disponível na internet, e o livro é basicamente a síntese da tese. E estou aberto para que a gente dialogue um pouco sobre essa perspectiva, sabendo que questões que já foram colocadas aqui, como a precarização do trabalho, que se expressa hoje nessa mediação tecnológica com a uberização, né, com a falácia do microempreendedorismo, com home office, com a apropriação do capital pela luta feminista, pela luta racial, que vai incorporando, por exemplo, negros e mulheres ao mercado de trabalho, uma perspectiva também deles extrair ainda mais valia, com todas as condições e tensões que isso possa gerar. Então, são mediações, particularidades importantes que se colocam na relação trabalho-saúde na sociedade contemporânea. Mas que tudo isso precisa, pelo menos até onde eu consegui entender, perceber que é a questão da classe trabalhadora que se coloca ali como uma articuladora central para entender a saúde como um todo. Inclusive do burguês, que também adoece. Porque ele está ali mediante uma sociedade que degrada a saúde de gregos e troianos. Mas é claro que nesse processo de degradação, decifrando esse antagonismo, nós vamos perceber que nós temos de um lado uma classe que explora e do outro lado uma classe que é explorada. Portanto, existe um antagonismo de classe que é essencial para explicar, entre outras coisas, também a saúde dos trabalhadores. Tá, então, é isso. Obrigado. Meu nome é Janine, eu sou enfermeira, me formei aqui na UFAL, Arapiraca, e hoje estou na coordenação do Sereste, Regional Arapiraca, e como ele bem disse, é muito difícil hoje fazer e acontecer na política de saúde do trabalhador. É uma política que realmente está à margem. Hoje a gente não trabalha, quando a gente vai para a atenção primária, a gente vê muito desconhecimento dos profissionais, tanto da atenção primária como da atenção especializada, em relação ao campo de saúde do trabalhador. E aí a gente tem que dar todo o entendimento, e quando a gente vai fazer essas reuniões educativas, de notificação, de falar de saúde do trabalhador, eu costumo falar assim, não é mais uma política, não é mais uma coisa, é um ponto central. Todo mundo que você atende, uma gestante, uma mulher, um homem, né, é um trabalhador.
que está inserido de diversas formas dentro do mercado de trabalho e que aquele mercado e como a forma que ele está inserido pode adoecer ele de várias formas. Então, se você pega uma gestante que chega chorosa na unidade de saúde, a pressão oscilando e você não sabe onde ela trabalha, e ela vai e retorna e volta. Ah, é uma questão da gestante, é uma questão gestacional, porque a gestante fica ansiosa, fica assim. Então, vamos tratar, vamos cuidar só aquela questão física da patologia. E se esquece de perguntar onde ela está inserida no mercado de trabalho, e é isso que está ocasionando aquele retorno dela, aquela pressão oscilando, aquela ansiedade, né? Aquela oscilação de humor, você não está tratando ela como um ser total. Você está tratando somente a doença e aquele sintoma físico, está esquecendo de tratar ela geral. Então, é isso que a gente tem que perceber enquanto trabalhador também, que às vezes a gente até não se insere nesse mercado, nessa situação, que a gente chega lá no profissional de saúde, mas você também é trabalhador, então você você pensa que você não adoece, então vários estão adoecidos, né? E o trabalho corrido, a questão da cobrança de tanta coisa. Então, a gente, como ser humano, a gente tem que se inserir nesse cenário e tem que pensar assim, num todo, o que é que a gente quer para a gente, né? O que é que a gente quer como humanos? A gente quer isso, a gente quer esse adoecimento em massa, a gente quer tanta gente com transtorno mental disparado aí, que se você chegar numa unidade básica de saúde, o que é que você tem demais que vem? É gente com transtorno mental. Então, enquanto ser humano, enquanto sociedade, a gente tem que pensar, é essa sociedade que a gente quer? Né? Então, é só essa consideração. Fico muito feliz, né? Vou ler, né? E espero que a gente possa dialogar muito ainda pela frente aí na vida. Mas eu fiquei muito feliz que você pegou o Lukács. É isso que a gente tem que fazer. Pegou o Lukács, da dupla determinação, é o social, é o biológico, e avançou e fez algo que não é importante a exegética, é importante o estudo categorial, só que você apresentou o Lukács e que ele pode oferecer no âmbito do debate da saúde do trabalhador, né, de uma forma brilhante. Né? Isso é uma tese, é algo inédito feito até então. Então, eu gostaria de dar parabéns em relação a isso. E só uma questão, né? Quando você, acho que é o quarto capítulo que você fala da formação social brasileira, tá? Quais autores que você dialogou? Gostaria que você falasse um pouco disso para mim. Eu sou aluno de pedagogia e eu vejo como os professores eles sofrem para elaborar todo aquele conteúdo e como nós alunos também sofremos muito para dar conta de todo esse conteúdo. Então, eu fiquei pensando, ouvindo toda a palestra e pensando, tá, como é que está a saúde do trabalhador? Mas como é que está a saúde dos alunos que vão ser inseridos nesse mercado de trabalho? Então, eu acho interessante a gente ver essa perspectiva. Quais são os alunos que nós estamos formando? Como é que eles vão chegar no mercado de trabalho? Em quais condições físicas, emocionais, mentais eles vão conseguir atuar nessa profissão que ele escolheu? Então, eu achei muito interessante tudo que foi colocado e eu tô muito animada com tudo que está sendo colocado aqui, porque eu estou me reconhecendo em muita coisa. Eu acho que eu trabalho na segurança do trabalho e vejo coisas surreais. Eu acho que todo mundo que trabalha comigo deveria participar dessa palestra, porque realmente traz uma clareza enorme sobre como nós estamos inseridos e como nós realizamos todas as nossas funções, nossas atividades enquanto pessoas, enquanto profissionais. Então, eu só tenho a agradecer a tudo que foi colocado aqui e ao professor por ter tido essa iniciativa. Então, respondendo à questão colocada pelo Ricardo, naquele momento, eu conversava com isso com a Ana, acho que essa semana, né? Naquele momento que eu escrevi a tese, os autores que eu tive contato para explicar a realidade brasileira, o primeiro deles tinha sido o Mazeu, como contemporâneo, e a partir dele eu fui buscando as referências que ele utilizava. Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e um pouquinho de Octaviani. E também o Manuel Cardoso de Mello, se não me engano, com o Capitalismo Tardio, que nada tem a ver com o Capitalismo Tardio do Mandel, né? Mesma nomenclatura para coisas diferentes. E pouco dialogava com a TMD, por exemplo. Foi uma coisa que a gente conversou bastante esses dias, a teoria marxista da dependência. Que eu só fui conhecer depois que eu li a tese. Quer dizer, eu conhecia, já tinha
lido e ouvido, sobretudo, críticas à teoria marxista da dependência. Na tese, não comparece à categoria, por exemplo, superexploração. Eu trabalho com o Chazinho também, com a via prussiano-colonial, de formação da sociedade brasileira. E depois que eu li a tese do Lúcio, que foi apresentada aqui hoje de manhã, eu comecei a me aproximar um pouco mais da teoria marxista da dependência. E hoje percebo ali, ainda que eu tenha algumas ressalvas, mas percebo ali argumentos importantes para entender. Talvez se eu fosse reescrever a tese, eu fosse incorporar algumas mediações que o Rui Mauro Maurini, Teotônio, etc., trazem para explicar o Brasil e a América Latina, que são importantes para explicar a questão da saúde dos trabalhadores, como, por exemplo, a apropriação do fundo de vida dos trabalhadores. Isso nada mais é do que a questão da saúde dos trabalhadores, enquanto expressão do antagonismo capital-trabalho, particularizado numa economia dependente, numa formação dependente. Né? Então, hoje, eu também tento me aproximar um pouco mais desses autores. A Ana Maria, minha orientanda de mestrado, e está estudando a relação superexploração e saúde, com a mediação desses autores. E a partir daí também a gente tem dialogado e eu tenho percebido algumas coisas interessantes. Mas na tese são esses autores. Caio Prado, Florestan, Chazin, Mazil, mais ou menos por aí que a gente dialoga. É isso, gente. Obrigado.